Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo, diretor da Analise, e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês o nosso AnaliseCast número 4. Será com a pesquisadora doutora Eveline Caixeta Teixeira. A doutora Eveline, ela é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Viçosa, no ano de 1995, mestre em genética e melhoramento também pela UFV em 1997, e doutora em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa, com sanduíche na Michigan State University em 2002. Realizou também um pós-doutorado em genômica de plantas na University of Kentucky em 2011. Desde 2002, ela é pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e especificamente a Embrapa Café, onde ela atua desde essa data. Ela atua principalmente nas áreas de marcador molecular e genômica, com ênfase em desenvolvimento e utilização de marcadores moleculares, mapeamento de genes e QTLs, sequenciamento de DNA, genômica funcional, resistência de plantas a doenças e a cultura do café. Ela é orientadora do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento da Universidade Federal de Viçosa, e ela também leciona as disciplinas Genômica aplicada ao melhoramento de plantas e Biotecnologia aplicada ao melhoramento de plantas. É um grande prazer receber aqui hoje a professora Eveline e vamos para o nosso podcast. É um grande prazer recebê-lo, Eveline, e poder fazer esse bate-papo aqui com você. Eu sei que vai ser muito enriquecedor para os estudantes, ouvir um pouquinho aí da sua carreira, da sua formação. Então, um grande prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Leonardo, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, né, falando um pouquinho do que a gente faz, essa aí é a profissão que a gente realmente tem amor, né, faz mais por amor que qualquer outra coisa, então é um grande prazer estar aqui, a gente poder falar um pouquinho da nossa carreira aí para vocês. E esse episódio, pessoal, vocês vão vê-lo apenas no dia 3 de novembro em diante, mas eu estou gravando com a professora Eveline no Dia dos Professores. Então, primeiro eu vou parabenizá-la aqui pelo seu dia, né? A Eveline foi minha professora durante o doutorado, excelente professora. Então, meus parabéns, Eveline. Continue fazendo esse excelente trabalho que você faz aí como professora e como pesquisadora também. Obrigada. E parabéns a todos os professores, né? Hoje é o dia de todos nós. Sim. Então, nós vamos começar, Eveline. Gostaria que você contasse um pouco, né, para os nossos ouvintes, um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua graduação, mestrado, doutorado, o que você achar relevante, né, de contar aí para os ouvintes. Tá certo. Bom, eu, na verdade, eu decidi que ia ser geneticista muito cedo na minha vida. Logo quando eu estava no ensino médio, eu tomei essa decisão, eu amei a genética, né? Foi uma paixão mesmo. E falei, bom, eu vou fazer alguma coisa, né? Vou me graduar em alguma coisa que me permita ser geneticista, né? E podia ser humano, animal, em plantas. Na verdade, eu queria ser geneticista, eu me apaixonei pela genética. E por talvez estar em Viçosa, né, na época eu fazia o COUNE, que é o colégio universitário, que está dentro da UFV, e a UFV, pela excelência que ela tem nessa área de agrárias, eu acabei pensando em fazer agronomia, né, como meio de fazer a graduação, e então depois me especializar em genética, né, entrei na agronomia, então, em 90, foi aí que eu vi que eu tinha várias paixões, eu vi que o curso de agronomia realmente me motivou muito. Eu sempre tive o foco na genética, mas muitas outras áreas me atraíram. Acho que o curso de agronomia é um curso muito amplo, né, onde que a gente tem a oportunidade de trabalhar com animal, com vegetal, com micro-organismo, com, né, engenharia mesmo, a minha engenharia na parte de irrigação, era uma paixão que eu tinha também, manejo das culturas. Então, eu me apaixonei pelas plantas, né, no curso de agronomia. Eu acho que
já fazendo uma propaganda para a UFV, claro, né? Eu acho que a universidade tem excelentes professores, pessoas que são sempre motivadoras, sempre me senti muito motivada dentro do curso, mas sempre com foco, mas eu, mesmo assim, mesmo gostando de outras áreas, às vezes ficava balançada, mas eu estava certa de que eu queria genética. E na nossa época, né, quando eu fiz graduação, não era muito comum a gente ter bolsa de iniciação científica, era assim, curso de agronomia era mais para quem ia para a área de extensão, ou quem tinha uma empresa agrícola, né, na área da agricultura, e eu era uma das poucas que queria pesquisa desde o início. Então, eu busquei uma iniciação científica logo no primeiro ano. Então, no meu primeiro ano de agronomia, apareceu uma oportunidade de uma bolsa de iniciação e na parte de entomologia. Eu assumi, fiz, né, mas sempre de olho na genética. Assim que apareceu a primeira oportunidade na genética, que era uma bolsa que eles tinham lá, eu fiz uma prova, consegui entrar, então eu fiquei dentro da genética 4 anos. Durante a minha agronomia, né, 4 anos eu fiz iniciação científica em citogenética, com o professor Carlos Roberto de Carvalho, que é assim, sempre foi uma inspiração muito grande para mim. Ele sempre muito severo, muito correto, então ele me ajudou muito, ele me ensinou a ser cientista, desde a graduação, né, e eu tive uma grande oportunidade, que ele já era professor de genética na UFV, e estava terminando o curso dele de doutorado, então eu também participei muito da tese dele de doutorado, aprendi muito com ele, e ele, daquele jeito, sempre muito metódico, me ensinou ciência, sabe? E aí que eu me apaixonei de vez pela ciência. Trabalhei, então, 4 anos na citogenética, e aí, quando me formei, vi meus colegas todos indo para a área de empresas, indo para as fazendas trabalhar, e eu não, quis o mestrado. Fiz, então, foi aí que eu entrei no mestrado em genética e melhoramento, também na UFV. Com a orientação do professor Carlos Roberto de Carvalho, fiz minha tese toda na parte bem genética. O professor Carlos, ele veio de Belo Horizonte, da área de genética humana. Então, a gente trabalhava aqui com plantas, mas muito focado em ampliar o conhecimento da genética, da citogenética. Então, eu tive uma aprendizado bem grande nessa área. E aí, quando terminei o meu mestrado, então, eu já tinha 6 anos que eu trabalhava com citogenética, eu, pela minha paixão que eu tive pela agronomia, falei, não, eu quero uma área mais aplicada, eu quero uma genética que eu consiga entrar mais a fundo no melhoramento. E aí que eu fui para a área de molecular. Então, meu doutorado eu já fiz na área de genética molecular, né, com o professor Aloysio Borém, que também foi um outro grande orientador. Se eu parar para pensar, eu acho que a minha carreira foi toda muito bem estruturada pelos meus orientadores e meus professores, né? Eu preciso agradecer muito, eu tive 2 excelentes orientadores, o professor Aloysio Borém, né, ainda é orientador aqui na UFV, hoje somos colegas, né, mas ele foi meu orientador de doutorado. Foi aí, então, que eu comecei a trabalhar com a parte mais de melhoramento molecular, né, na época era mais genética, na época os marcadores ainda não eram usados muito diretamente no melhoramento como é usado hoje, a gente ainda estava numa fase de desenvolvimento de marcadores, mas eu aprendi muito. Então, eu acho que eu tive uma excelente formação. E no meu doutorado, como eu tinha feito tudo em Viçosa, né, eu já tinha feito a minha graduação, o mestrado em genética e melhoramento, doutorado em genética e melhoramento, eu resolvi ir para o exterior. Então, eu fiz 1 ano do meu doutorado, eu fiz um sanduíche na Michigan State University, com o Dr. Kelly, lá na época, que trabalhava com melhoramento de feijão. Então, foi uma forma, com toda a excelência que a UFV tem, foi uma forma de eu enxergar outras formas de aprender, né? Porque, como eu costumo brincar dentro da nossa genética, senão eu seria um caso de endogamia, tudo dentro da UFV. Então, eu quis ir para o exterior naquela época, era uma época que poucas pessoas também iam para o exterior, né? E eu resolvi ir porque era uma oportunidade que eu tinha de ver coisas diferentes, né, dentro da genética de melhoramento, que era a minha paixão, e também aprender o inglês, que também eu não falava nada. Eu cheguei lá com a cara e a coragem, e eu contei muito com o professor Borém nessa época. Foi então que o professor Borém, acho que fala que eu fui uma das primeiras que fui para o exterior, sob orientação dele, né? Depois disso, hoje ele já vários estudantes dele vão com a ajuda dele, ele tem muitos contatos no exterior, né? Então ele me ajudou muito nessa minha
consegui esse doutorado sanduíche, né, que na época muitas pessoas me falavam assim, não adianta pedir, você não vai conseguir, então era uma fase muito difícil da gente conseguir ir para o exterior, mas ele sempre me motivou e eu sempre fui muito determinada, então eu falei, não, eu quero ir, recebi vários nãos até eu conseguir um sim, e aí eu fui e fiquei um ano, então, em Michigan, foi assim que então eu terminei até o meu doutorado. Legal, Eveline, bacana saber essa história, né? Então, quer dizer, você, como você mesmo diz, né, é quase uma endogamia dentro da Universidade Federal de Viçosa, mas com excelentes orientadores, né, professor Carlos, professor Borém, e depois uma passagem aí no exterior, né? E quando você terminou, né, o seu doutorado, você já iniciou diretamente a carreira na Embrapa? Teve alguma coisa antes? Como que foi aí esse pós-doutorado, vamos dizer assim, né? Terminou o doutorado e agora? Como que foi esse próximo passo, né, na carreira? Então, eu falo que eu sempre fui uma pessoa muito de sorte, muito determinada, né? Porque eu acho que sorte também, para a gente ter a sorte, a gente tem que ter muita determinação. Então, na época que eu estava tentando ir para o exterior, né? Que eu já tinha pedido várias bolsas e não conseguia, eu já estava desistindo, apareceu o concurso da Embrapa. E, na verdade, também, eu queria ser geneticista e queria ser pesquisadora. Hoje eu dou aula, mas eu sempre quis ser pesquisadora e ir para o laboratório. Então, quando apareceu esse concurso da Embrapa, já tinha anos que não tinha aqueles concursos grandes, né? Então, foi em 2001, ainda não tinha terminado meu doutorado, apareceu o concurso, eu me inscrevi e logo depois apareceu a bolsa para o exterior. Eu não perdi a oportunidade, fiz as duas coisas. Fui embora para os Estados Unidos e de lá eu vim ao Brasil 2 vezes para fazer o concurso, né? Um para fazer a prova e depois para fazer a entrevista. Então, quando eu me lembro, né? Eu estava lá com o Dr. Kelly, que eu falei com ele que eu vim ao Brasil fazer o concurso, ele estranhou tanto, ele falou, mas como assim? Você vai embora, você chegou dos Estados Unidos, já vai no Brasil, estão pagando para você? Eu falei, não, eu quero esse emprego, então eu vou tentar. E na época foi desencorajado de novo. Nossa, Eveline, a chance é muito pequena, né, vai ser muito concorrido, você não tem nem doutorado, você ainda só tem o título de mestre, né? Mas eu, de novo, sou muito determinada e eu tenho sempre um lema de que o não eu já tenho. Então eu fui atrás de outra coisa. O máximo que podia acontecer é eu continuar não conseguindo entrar na Embrapa. Mas graças a Deus deu tudo certo, passei e foi naquele concurso grande, onde que na época eu passei para ser melhorista, então, na região sudeste, né, e a Embrapa foi chamando, foi demorando a chamar, com isso eu consegui terminar o meu doutorado, tá, apesar de quando eu fiz o concurso eu não pude contar com o doutorado, né, eu só tinha mestrado, mas até que eles me chamaram, eu consegui terminar meu doutorado, consegui terminar parte dos Estados Unidos, e, na verdade, eu defendi minha tese e a Embrapa ainda não tinha me chamado. Então, aí, aqueles desesperos que a gente vê hoje os estudantes passando, quando a gente vê que alguém já tá, né, encaminhado na carreira, fala, gente, todos nós passamos por isso, eu passei por isso também, apesar de estar concursada, não poderia não me chamar, né? Então, eu fui atrás de universidades particulares para dar aula, fui atrás de bolsa de pós-doc, e aí apareceu a primeira, na verdade, eu saí várias bolsas, a primeira bolsa que saiu para mim foi para trabalhar com genômica, em bactéria no IAPAR. Então, você imagina, a minha formação citogenética, marcador molecular, e de repente eu tinha que trabalhar com genômica. Eu falei, não dou conta. Né? Isso é uma grande característica que eu acho que a UFV nos passa, eles nos ensina a estudar. Então, qualquer desafio, a gente tem coragem de falar, eu dou conta. E aí, consegui essa bolsa, enquanto saía ficava nessa, eu ia parar no sul, né? Estou esperando a liberação, me parece que na época era CAPES, não me lembro mais qual que era. Me ofereceram uma oportunidade de uma bolsa no consórcio café aqui na UFV. E aí eu fiquei 4 meses como bolsista, a bolsa de lá. Eu acabei desistindo, porque eu consegui aqui na UFV, né, na bolsa de consórcio, e a Embrapa me chamou. Então, logo que a Embrapa me chamou, então você vê como as coisas vão acontecendo, né, sem a gente, eu sempre disposta, a Embrapa me chamou, olha, Eveline, você está concursada para o Sudeste, mas tem uma oportunidade de montar um laboratório molecular, nós estamos precisando em Mato Grosso, em Campo Grande, você topa? Topo, né, eu sempre vou, vamos embora, vamos fazer.
estava sendo contratada. Uma semana depois me liga: "Ô, Eveline, é o seguinte, eu sei que você já está indo para Campo Grande, mas você não prefere... você pode ter a oportunidade de entrar na Embrapa Café e ficar na UFV. Então, você pode... Olha a escolha. Então, assim, as oportunidades também me apareceram, né? Eu tenho que agradecer muito pelas oportunidades. Eu sempre corri muito atrás, mas também sempre tive muita oportunidade. Então, na época, eu desisti e eu entrei na Embrapa, mas já na UFV. Então, desde que eu entrei na Embrapa, no final de 2002, eu já entrei atuando na UFV. Então, desde então, eu comecei... Aí, eu juntei as duas coisas que eram as minhas paixões, a pesquisa e o ensino para pós-graduação, né? Que então eu comecei dentro da UFV, com o tempo eu comecei também a orientar na genética e no melhoramento, onde eu oriento até hoje, dou aula. Nossa, muito legal. Legal. Eu, apesar de já te conhecer há bastante tempo, não sabia que você já tinha entrado na Embrapa e ficado na UFV. Achei que você tinha passado por outros locais e depois ido para aí, mas que bacana, né? É como você disse, né? A sorte, entre aspas, né, acompanha quem tenta, quem corre atrás, quem faz essas coisas, né? Também não existe sorte caindo do céu do nada, assim. Pode alguma vez ou outra acontecer, mas se a pessoa não correr atrás, realmente difícil, né? E aí, Eveline, provavelmente em algum momento, né, você, como você disse, começou a orientar. Você tem ideia, assim, do número de estudantes que você já orientou, de participação em tese? Também sei que você tem vários livros. Tem algum especial que você gostaria de comentar? Nossa, você até me fez uma pergunta. São coisas que a gente não para pensar, né? Assim, Uhum. na verdade, já tive vários estudantes. Quando eu comecei, eu não orientava ainda, mas eu co-orientava muito estudante, né? Então, assim, não só no café, mas eu tenho muitos estudantes na área de café, mas também tem várias outras culturas, né? Eu não vou saber te falar o número, não. São muitos. E, assim, tem alguns estudantes que eu co-oriento, mas eu considero como meu orientado, como eu tenho uma paixão, eu falo assim, eu gosto de desafio, então se aparecer algum desafio, eu acabo pegando e eu acabo orientando, tem vários estudantes já comigo, né, já há algum tempo. Hoje eu vejo, assim, que tem estudante que hoje empregado em empresas, em instituições públicas, em universidades, traz uma satisfação tão grande para a gente, né, saber que de alguma forma eu pude contribuir do mesmo jeito que os meus professores contribuíram com a minha formação, né, e a gente fala assim, dessas oportunidades aparecem, mas a gente mostra só o lado bom, sabe? Eu queria levantar também, assim, a gente recebe muito não, a gente recebe muitas coisas que a gente quer, né? Eu vejo às vezes meus estudantes, mas tem gente que consegue, eu não consigo, nada pareceu tão simples assim, né? Então, é o que eu estou te falando, assim, olha, falou para mim, você dá conta de não, você vai para o Mato Grosso, então, assim, eu nunca também, eu acho que essa força de vontade também vai trazendo as oportunidades para perto da gente, né? E a orientação na genética foi a mesma coisa. Eu comecei, como era da Embrapa, eu não podia orientar na UFV, eu comecei co-orientando, mas na verdade, oficialmente co-orientando, mas eu orientava mesmo, porque eu ficava dentro do laboratório, e até que surgiu uma demanda da própria genética. Eu tentei, solicitei entrar como oficial, e aí não consegui algumas vezes, até que a própria genética estava precisando de professor na área de molecular. Então, eu fui convidada para começar a dar disciplina de biotecnologia, auxiliar na disciplina de genética, né, na parte molecular, e com isso eu comecei a orientar oficialmente, né, e aí, nesse meio do caminho, já quando eu comecei a orientar, eu voltei aos Estados Unidos para fazer um pós-doutorado em Kentucky, na área de genômica, né, já que eu tinha tido uma formação em citogenética, uma formação em molecular, eu queria ter também alguma formação, né, porque a gente fica aqui envolvido com disciplina, com estudante, com pesquisa, a gente acaba não tendo tanto tempo de dedicar a um assunto só. Então, eu passei um ano também, em 2010, eu fiquei 2010, 2011, nos Estados Unidos, trabalhando nessa área de genômica, né, então, eu acabo que tenho hoje estudante trabalhando mais na área de genética, de clonagem gênica, nessa parte mais básica, tem trabalhando em desenvolvimento de marcadores, tem trabalhando em uso de marcador no melhoramento, então eu consegui, genômica,
Então, a gente trabalha com o genoma do café, trabalhamos com o genoma dos fungos, né, do café, principalmente Emileia. Então, acaba que a gente acaba orientando e orientando muitos estudantes, até fora da UFV também, né? Eu tenho esse esquema do consórcio é muito bacana, porque é a forma como eu estou em Viçosa, né? Na verdade, eu não sou cedida para a UFV, eu sou da Embrapa mesmo, mas existe um consórcio do café. Fugi um pouquinho da sua pergunta, mas depois a gente volta nos livros, né? Sem problema. Mas é um esquema interessante, é a única unidade da Embrapa que tem isso. Na verdade, foi feito um consórcio para desenvolver pesquisa em café. A Embrapa, na época, a Embrapa Café foi criada para gerir esse consórcio, e são 10 instituições que fundaram esse consórcio, a UFV é uma delas. E, na época, uma das coisas que a Embrapa se propôs foi colocar pessoas nessas consorciadas em áreas estratégicas que as instituições precisavam. E a UFV precisava justamente de alguém na área de marcador molecular, genômica, biotecnologia. Então, foi assim que eu vim para cá e continuo aqui até hoje, né? Então, em termos assim, de publicação, eu acabo tendo publicações nessas áreas mais aplicadas e na área também mais de genômica. Então, o genoma de Emileia, né, que é a ferrugem do cafeiro, a gente estava envolvido, a gente participou. O primeiro genoma, que é o genoma brasileiro do café, também a gente estava envolvida, né? Então, hoje estamos envolvidos nos outros genomas, nós estamos fazendo transcriptoma, né, sempre em café. E eu acho que dos livros, eu acho que o que mais me marcou, hoje eu tenho alguns livros, mas o que mais me marcou foi o primeiro, que foi o livro de marcador molecular com o professor Borém, né? Então, na época, eu estava recém-contratada da Embrapa, ele me convidou para editar esse livro, não tinha um livro de marcador, assim, em português, que o pessoal pudesse usar em disciplina, hoje já está na 3ª edição, então acho que é um livro que, como foi o primeiro, né, acho que talvez ele me marcou mais, né? E aí hoje a gente está escrevendo também na parte de genômica, na parte de café, na parte de melhoramento, né? E lembrando que eu sou da Embrapa Café, meu foco maior é café, mas eu também estou envolvida em outras culturas, então tem estudantes de outras culturas. Eu falo que o DNA estando na mão da gente, pode ser até humano, a gente trabalha, né? Sim. Inclusive agora, na época do Covid, quando a UFV se propôs, né, vários agrônomos se propuseram a trabalhar aí, eu fui uma delas, né, nós temos a máquina no nosso laboratório, então o professor Murilo já, né, tem disponibilizado a máquina lá para ele, então quando precisa, se precisar, a gente trabalha com Covid também. DNA é DNA, por isso é o fascinante da genética para mim, sabe? Eu acho que eu acabei sendo muito feliz na escolha da agronomia, porque hoje eu consigo trabalhar com micro-organismo, com planta, e que se precisar até humano, né? Nunca trabalhei, não, mas se precisar a gente trabalha. Apesar de que eu tenho uma orientada biomédica, atualmente. Legal. Então, dos meus orientados, eu falo de orientado e co-orientado, eu tenho de vários departamentos. Indo de engenharia elétrica, que agora com essa fenômica, né, a gente está entrando nessa área, até na bioquímica, agora uma biomédica, fitopatologia, entomologia, então a gente acaba envolvendo em tudo aí, um pouquinho, para levar um pouquinho do que a gente faz para essas áreas aí. Bacana. Você falou que entrou em torno de 2002, né, na Embrapa. Antes você já trabalhava também com a parte de marcador com o professor Borém. Então, assim, você pegou uma boa parte da evolução, né, de marcador molecular aí, né, que é uma área que evolui a cada dia, né? Cada dia surge uma coisa nova, uma área que tem que estar sempre estudando, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa evolução, das dificuldades lá no início, talvez com marcadores mais difíceis de manusear, hoje já trabalhando com SNP, com DART, com outras coisas. Se você quiser falar um pouco, né, sobre essa evolução, como que você viu essa evolução, como que essa evolução tem ajudado, né, na genética e melhoramento. Então, isso é bem interessante, né? Como eu já trabalho muitos anos na área de genética, eu sou da época que não existia ainda o Congresso de Melhoramento, né? O Congresso Brasileiro, não existia ainda a Sociedade de Melhoramento, então a gente fazia parte da genética, né? Da Sociedade Brasileira de Genética.
E eu me lembro muito de brigas, entre aspas, né, discussões nas palestras do uso de marcador molecular, né, principalmente no melhoramento. Então, eu lembro de discussões grandes dentro do Congresso de Genética, onde os melhoristas, na época que não trabalhavam com essa ferramenta, que a gente chamava de convencional, que hoje eu acho que o convencional é tudo, né, mas que não trabalhava com as ferramentas moleculares, discutindo que o pessoal que a molecular estava querendo tomar o espaço, querendo resolver tudo isso dentro de laboratório. Então, foi muito interessante que eu vivi essa discussão, né, e eu acreditava muito, e eu falava para mim, olha, eu apoio o molecular e eu não quero me aposentar sem um dia usar marcador para ajudar o melhoramento, e não para fazer melhoramento, mas como uma ferramenta. E hoje eu fico feliz, porque hoje a gente já não tem mais que brigar assim, a gente já não tem que ficar mostrando a importância do marcador, né? Melhoramento convencional hoje já usa, como usa biometria, usa marcador molecular, principalmente nas grandes empresas, né? Então, se você vê assim, como o tempo passa rápido, não vou nem dizer que isso aconteceu rápido, vai que é porque eu já estou ficando mais velho e eu vivi muito tempo aí, né? Mas, assim, a gente vê isso nos congressos, como que mudou. Eu falo de congresso porque, assim, lá você tem gente de todas as áreas, em todos os momentos. Então, assim, era uma discussão. Eu já fui chamada para escrever um artigo para mostrar-se a importância de marcador para o melhoramento. Então, a gente tinha muito que provar que, primeiro, a gente estava usando, e isso era uma ferramenta e não uma substituição. E hoje, até quando eu comecei a dar aula, eu tinha que mostrar, gente, para que nós vamos usar marcador molecular? Porque não é uma ferramenta barata, mas será, né, mostrar que compensava. E hoje já é diferente, a gente já nem precisa disso mais, porque já é uma ferramenta incorporada. E eu fico feliz que foi bem antes de eu aposentar, hoje a gente usa esses marcadores, né, de uma forma, inclusive no programa de melhoramento do café, a gente tem usado desde coisas básicas para ver se o material é híbrido ou não, né, se nós conseguimos fazer a hibridação ou não, até de WOS, seleção genômica. Então, essa é a vantagem também da gente estar em duas grandes empresas, né, que é a UFV e a Embrapa. Ao mesmo tempo que a Embrapa nos cobra produto, então nós temos que usar ela como ferramenta, como produto, para conseguir as cultivares, né, que é o que a Embrapa sempre bate, né, no ponto que a gente precisa de produto, nós somos empresa. Eu tenho o outro lado, que é o UFV, que tem que estar sempre na vanguarda da tecnologia. Então, assim, mesmo sabendo que seleção assistida é muito usar, é o que a gente no público está usando mais no melhoramento, a gente já está correndo atrás de seleção genômica ampla, de WOS, né, porque a gente tem que estar sempre, agora já vamos começar com CRISP também, né, com a edição gênica, porque a gente está numa universidade, né, onde a gente tem que estar sempre com as ferramentas mais atuais, a gente tem que estar buscando essas ferramentas atuais e tentando incorporar para ajudar. E no meu caso, por ter essa paixão pela agronomia, eu quero usar isso de forma bem prática, como que a gente pode realmente aplicar isso dentro do melhoramento, né? Mas como toda nova ferramenta, a gente tem um tempo de errar, de adaptar, não vou dizer errar, vamos adaptar uma metodologia para que ela seja usada corriqueiramente. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa seleção assistida, a gente faz já num programa de melhoramento, vou falar de café, que é o que é mais fácil, a gente já usa corriqueiramente. Mas a de WOS e a seleção genômica, a gente está ainda ajustando as metodologias para isso ainda ficar mais estabelecido e poder ser aplicado. E o nosso caso, eu falo que trabalhar na Embrapa é um desafio, porque é empresa, mas é empresa pública. Então, a gente tem que trabalhar com muito menos recursos. Então, quando a gente vai conhecer a realidade das empresas privadas com marcador, onde que ele tem aqueles robôs, onde eles fazem tudo, a gente fala, gente, não, isso não é a minha realidade, eu sou da empresa pública, eu tenho que fazer essas ferramentas serem úteis dentro de uma contenção de recurso, né, que é o que a gente tem dentro de empresa privada. Empresa pública, né? Então, mas eu gosto de desafios, sabe, Leonardo? Então, assim, para mim é um grande desafio. Eu falo, isso aqui ainda não dá para usar, nós ainda não. Hoje mesmo tive uma reunião com o melhorista, nossa, mas isso, será que um dia nós vamos usar? Eu falei, vamos sim. A gente foca na Ferrari até chegar nela. Sei que a empresa privada já está fazendo isso, mas nós vamos chegar. Então, aí está o nosso papel.
como professor e como pesquisador. É trazer isso para a empresa privada, sim, né? Porque muitas pessoas estão sendo formadas para as empresas privadas, mas também para as empresas públicas. É um desafio, né? E como eu gosto de desafio, então nós estamos aí. Nós começamos lá, na verdade, eu comecei pelo RAPD, que hoje a gente tem trabalho, né? Passei a FLP, ISASR, desenvolvemos microsatélites para café, agora já estamos desenvolvendo os SNPs, já temos os SNPs e já estamos partindo agora para a seleção genômica ampla, né? Então, a gente foi acompanhando e estamos sempre abertos. Eu acho que a ideia é essa, o que aparecer, buscar sempre novas metodologias para a gente colocar. Como eu estou dentro da universidade, a gente também tem um papel muito grande na formação dos profissionais. Então, acho que esses profissionais, eles precisam aprender o que é novo. E aprender, para mim, mais importante é aprender a saber buscar novas ferramentas, porque o que eles estão aprendendo hoje, daqui a 5 anos, pode já estar obsoleto. Então, a área de genética e melhoramento, ela é muito dinâmica. E a gente, quem trabalha com isso, tem que estar sempre querendo buscar novas ferramentas, novas metodologias, em todas as áreas, seja molecular, seja, né, quantitativo. O professor Cosme deve ter falado bastante, como também teve essa evolução muito grande, e é isso aí. Nosso desafio é conseguir incorporar tudo isso dentro do melhoramento, né, para a empresa pública e empresa privada, e tentar ser o mais eficiente e formar recurso humano. Então, nossa responsabilidade é grande. Você comentou, né, aí bastante em relação a essa questão, né, que é uma área que acaba mudando muito rápido, né, muita coisa nova surgindo, e a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como conciliar, né, você está sempre antenado para aprender coisas novas, mas tendo que passar todo esse conhecimento que já existe para os seus estudantes, trabalhar com pesquisa, dar aula, como conciliar isso tudo, né? Como fazer esse processo todo funcionar? Então, eu acho que primeiro é essa paixão que eu tenho, sabe, pela genética. Então, assim, quando eu dou, o pessoal fala assim, você dá, todo semestre eu dou genética molecular, mas te digo assim, meus slides básicos são os mesmos, mas eu estudo muito para todas elas. Eu fico vendo o que tem de novo numa replicação. Replicação, a gente conhece replicação desde quando, mas assim, será que saiu algum artigo novo? Então, toda vez que eu falo assim, eu preparo aula estudando. Tá? Eu estou sempre buscando o que tem de novo. Apareceu a ferramenta nova, eu sempre quero incorporar nas minhas disciplinas. Então, eu nunca dou a mesma aula. Eu sempre tento ir buscando. Então, é uma forma de estudar. Uma outra forma, eu vou publicar. A gente precisa publicar um artigo. Né? Os estudantes sempre terminam a tese. Eu acho que a gente tem que devolver para a sociedade a publicação ou um produto. Então, dentro da universidade, se defender a tese, nós temos que publicar. Então, na hora que eu vou ler, por isso que às vezes eu demoro muito a ler, eu não simplesmente passo o olho, eu olho e falo assim, nossa, deixa eu ver se tem alguma coisa mais atual aqui, e eu mesmo vou buscando, então eu acabo estudando enquanto estou lendo um artigo para um estudante, eu acabo, quando estou preparando aula, eu também estou estudando, quando escrevo um projeto, eu estou sempre buscando, e eu me empolgo, né, eu começo a ver, assim, às vezes, nossa, gente, edição gênica, vamos entrar nessa, deixa eu ver o que tem de edição gênica aqui, e aí eu começo a estudar aquilo, e no final a gente já, sabe, a hora que eu vejo eu já estudei, então eu acho essa paixão pela matéria e pelo estudo precisa ter nessa área nossa que é muito dinâmica, né, então assim, buscar as novas ferramentas e não simplesmente, vou dar uma lida aqui, já li a tese, tá ok, então a publicação é igual, não, deixa eu ver se do mês passado para esse mês teve alguma novidade, então eu estou sempre buscando coisas novas e eu acho que é assim que a gente consegue conciliar publicação, tese, tirar produto, fazer projeto, porque a gente está sempre estudando muito, né, o tempo nosso, eu falo que eu só acho ruim que muitas vezes a gente tem que trabalhar com burocracia, a única coisa que eu não gosto, mas estando em empresa pública, a gente tem que estar sempre mexendo com muita burocracia. Eu acho que isso que trava. Agora, estudar, eu acho que é a solução para tudo. Para a gente escrever melhor, para a gente atualizar o que a gente está, as ferramentas, buscar novos projetos.
né? E esse consórcio nos ajuda muito também, por estar no Embrapa, porque a gente tem muita demanda que vem assim, olha, o setor produtivo, o setor cafeeiro está precisando de tal ponto, de tal questão. Então, eu vou estudar para buscar, para tentar atender, ver como que a gente, na pesquisa, nas teses, nas disciplinas, a gente pode resolver esses problemas que estão vindo, né, de demandas dos produtores. Então, eu estou sempre atenta a isso também. Sabe? Mas eu acho que o negócio é a paixão mesmo. Quando eu vejo, às vezes já estou, gente, a hora já estou aqui 8 horas da noite, eu estou estudando ainda, mas eu me interto com as coisas novas que estão aí. E parceria, sabe, Leonardo? Eu acho também uma coisa muito importante, parceria. Então, assim, a gente não tem como hoje, do jeito que a gente faz o melhoramento, você não tem como ser o dono de tudo. Você precisa de uma boa pessoa em biometria, uma boa pessoa molecular, uma boa pessoa de campo. Então, assim, nós temos que fazer essa parceria. E eu, como entrei nesse esquema de consórcio, eu já entrei numa parceria. Então, nós somos um grupo grande, né, que tem fitotecnista, fitopatologista, melhorista, estatístico, eu na área de biotecnologia. Então, a gente trabalha muito bem em grupo. Então, a gente entende por cima de tudo, mas mais específico na minha área, no meu caso de biotecnologia. Né? Por isso é que, às vezes, eu falo que no início eu tinha um pouco de dificuldade de conversar com alguns professores que são da estatística, que são matemáticos, porque hoje a gente já conversa bem. Eu entendo um pouquinho do que eles falam, eles entendem um pouquinho do que eu faço, e junto a gente faz um trabalho junto. E está acontecendo agora na engenharia elétrica também, você imagina, eu tenho um projeto com um professor da engenharia elétrica. Então, na hora que eu vou conversar com eles, eu tenho que pensar muito bem, porque não adianta eu ficar falando uns termos muito de agrônomo, e ele também não adianta vir falar aquelas coisas de imagem comigo. Não. Então, a gente aprende a parceria. Eu acho que hoje, a gente só vai conseguir realmente chegar num bom produto quando a gente tem boas parcerias. Então, eu acho que isso é extremamente importante, saber fazer parceria. Legal, eu ia até chegar nesse ponto, né, dessas parcerias, de como você vê, né, a importância, igual você falou, né, você está indo até para o setor elétrico já, que talvez há 10 anos atrás, falar em juntar agronomia e engenharia elétrica é algo que as pessoas iam falar que não ia acontecer, que isso não faria parte, e hoje, né, a gente sabe aí da importância de todos esses setores. E aí eu vou puxar até um pouquinho mais para a parte de análise de dados, né? Como que é a sua parceria aí dentro para a parte de análise de dados, visto que a área de genômica, né, gera uma infinidade de dados. Então, quais são as pessoas que te ajudam? Como que é essa parceria, né? Acho que é algo interessante também para os ouvintes saberem. Então, isso é uma parte muito importante que eu acho. Então, assim, como eu comecei a falar, quando eu entrei, já existia um grupo que era da fitopatologia, da fitotecnia e do melhoramento. Então, eu já comecei com essa parceria. E logo depois eu vejo assim, a gente que está nessa área de molecular, a gente hoje consegue gerar muitos dados. E eu não consigo analisá-los. Então, eu tenho a parceria hoje com o professor Cosme, que é muito estreita, né, já há muito tempo, com o professor Moisés, e também com o pessoal da bioinformática, com o professor o Tiago Mendes, né, que chegou há menos tempo nessa parte de genômica. Então, assim, eu consigo conversar novamente com eles, assim, por cima das metodologias, mas eu realmente não pego os dados para analisar. Da mesma forma que eles também não vão para dentro do laboratório fazer um gel ou fazer sequenciar um DNA. Então, a gente consegue conversar, mas mantém essa parceria. E a UFV nos permite isso. A gente tem gente de todas as áreas, né? Teve um tempo que, assim, essa parte de bioinformática mesmo, de genômica, a gente não tinha muita gente aqui na UFV. Então, na época, a gente buscou parceria nos Estados Unidos, em Portugal, né? Nós temos parcerias internacionais. Então, nós começamos com esse genoma com parceria em Delaware, em Oeiras, em Portugal. Depois nós fomos para a FAPESP, junto com o pessoal lá, né, da FAPESP, que mexe com genômica, e hoje nós já temos uma turma grande aqui, inclusive eu tenho co-orientado da bioinformática da UFMG, que fica aqui com a gente, sabe? Então, eu acho, esse é o grande segredo, a gente aumentar essas parcerias cada vez mais. Continuamos com a parceria internacional, que é sempre, né, a gente tem que estar sempre com eles lá também,
mas tem a parceria com a UFMG, então, com a Unicamp, e a maior parceria mesmo são com a pessoal da biometria e da estatística aqui da UFV. Nós temos, né, um grupo grande, e parceria significa a gente confiar. Eu acho que eu gero os dados, passo esses dados para eles, a gente trabalha, eu acho que trabalhar tem que ter uma confiança, né, o grupo tem que estar confiante, e assim a gente vai conseguindo, né, levando. E estou falando na análise de dados, mas assim, tem a parte de fenotipagem, então tem o pessoal do campo, então, os 2 melhoristas, né, que a gente trabalha muito no café, um é da Embrapa também, que fica na EPAMIG, e um melhorista da EPAMIG, e o professor Ney da UFV. Então, assim, essa parte de ir para o campo, eu até, né, os meus estudantes vão, mas eu mesmo não vou para campo. Então, eles fazem, então tem o pessoal que faz a fenotipagem, a gente está dentro do laboratório gerando dado molecular, e aí depois vem os parceiros da área de análise desses dados, né, e agora estamos com essa parceria com o pessoal da engenharia elétrica para fazer a parte de análise de imagem, né, para fenômica. Então, nós conseguimos também fazer as inoculações, gerar as coisas dentro do laboratório, e eles vão agora tentar passar isso para fazer análise de dados. E aí você vê, né, como é diverso isso. Já o Thiago Mendes, ele é farmacêutico, né, ele trabalha com bioinformática, é farmacêutico, e hoje está aqui na UFV, e a gente trabalha muito bem juntos, né, ele está nesse projeto, hoje nós estamos ampliando os genomas de Emileia, né, da ferrugem do cafeeiro, ele está comigo, então às vezes vem essa parte de bioinformática, e eu falo, Tiago, você responde isso aqui, porque isso aqui eu não sei responder, não, eu sei quais são as raças, como que eu mando, como é que eu extraio o DNA, como é que eu sequencio, mas eu preciso aqui, estão me pedindo alguma coisa que eu não sei nem que linguagem é essa aqui. Então, eu acho que tem que ser essa parceria para poder, e essa parceria na UFV é muito bacana, a gente consegue aqui, o nosso grupo hoje é um grupo forte, né, dentro da fitopatologia também, porque o nosso foco principal aqui é resistência à doença, não sei se eu comentei aqui, mas acho que não, mas o programa de melhoramento da UFV começou por quando a ferrugem chegou no Brasil, né, então por isso que o foco principal é resistência à doença, apesar de que trabalhamos hoje qualidade de bebida é muito importante, ou tem várias outras características, mas nós temos aí, na verdade, um grande apoio da fitopatologia. O programa de melhoramento começou, inclusive, no departamento de fitopatologia, né, com o professor Zambolin, professor Chaves, e aí a gente continua com essa parceria, até para poder mexer com esses fungos, né, hoje a gente, um pouco que eu sei, né, de fitopatologia, eu aprendi com eles aí. Então, essa parceria, e a biometria, eu sempre brinco, né, com o professor Cosmo, o professor Moisés, eu falo assim, olha, eu sei aonde eu quero chegar, mas eu não sei como é que vocês vão fazer, não. Eu quero que vocês me falem aqui como eu seleciono isso aqui, ó, toma aqui, os dados estão aqui, eu só quero saber como é que... Então, assim, a gente brinca muito, né, desse jeito. Eu sou ótima para dar problema para eles, e eles lá nos dados lá, eles trabalham nos dados, e né, a gente consegue chegar no final. Com essa parceria com o Moisés foi muito bom, porque ele está com os nossos dados lá na estatística, então hoje tem um grupo grande, são uns 3 ou 4 professores da estatística que trabalham com esses dados nossos, então a gente consegue explorar bastante esses dados também, porque eu tenho que estar sempre gerando, as pessoas que estão comigo querem aprender a gerar dados, e eu estou aqui para incorporar novas metodologias de biotecnologia, mas esses dados só dá para explorar muita coisa em termos de análise de dados, né? Então, tem o pessoal aí da estatística dando um apoio grande para a gente aí, nessa parte. Bacana, Eveline. A gente, quase todo podcast, né, a gente conversa um pouco com os professores em relação a essas parcerias mesmo, que hoje, acho que trabalhar sem parceria é realmente ficar um pouco parado no tempo, né? Você não vai conseguir ir muito longe sem essas grandes parcerias, né? E acho que principalmente dentro da universidade, setor público, onde muitas das vezes a questão financeira é um outro problema, né? Que a gente tem passado, né? A gente tem essa outra vantagem do consórcio. Então, além dessas parcerias que eu tenho dentro da universidade, eu tenho os meus colegas da Embrapa que estão nas outras instituições consorciadas. Então, por exemplo, essa semana mesmo, nós tivemos uma reunião com o Ministério para resolver um problema que veio da cadeia de cima, então estava eu, uma colega que fica no IAC, um colega que fica no IAPAR, um outro colega que fica na UFLA.
Então, a gente acaba conseguindo juntar os esforços, né, de todas essas instituições para fazer também, resolver um problema da cafeicultura. Hoje de manhã eu estava reunida com os melhoristas da UFLA, né, então o nosso programa de melhoramento, na verdade a gente fala que é o programa de melhoramento da UFV, UFLA, Embrapa e a PAMIG, né, que está envolvida, mas na verdade quando o problema é um problema maior, a gente ainda junta os esforços com o pessoal do IAC, pessoal do IAPA, então e eu tenho parceria com a Embrapa Rondônia também, então assim, que eu acho hoje, talvez aquela resposta que você me perguntou, como que eu consigo fazer isso tudo junto, é essa grande parceria, eu tenho parceria com graças com várias instituições, né, e eu sempre tento dar o meu melhor e também sempre busco, né, o meu melhor, isso eu aprendi com os meus orientadores, né, professor Carlos e professor Borém, fazer essas parcerias e conseguir, eu acho que, então é parceria não só aqui da UFV, mas é parceria do consórcio que a gente tem, o consórcio brasileiro, né, e as internacionais sempre, a gente, né, às vezes para conseguir trazer essas ferramentas tão caras, né, tão onerosas para dentro de empresa pública, a gente precisa contar com os parceiros internacionais, né, então a gente faz essa parceria e aí a gente tem conseguido incorporar isso. Não, bacana. O consórcio está aí, eu acho que é um grande exemplo, esse consórcio que foi feito para o café, a cana tem um consórcio também, eu acho que as culturas, a gente no setor público, principalmente, a gente vai precisar sempre de fazer esses consórcios para que a gente consiga ser competitivo, né, e consiga chegar no produto final. Não, legal. Uma outra pergunta que é interessante é o café é uma cultura perene, né? Que às vezes, dependendo do que você quiser trabalhar, por exemplo, medir produtividade, essas coisas, você pode demorar aí 2, 3, até mais anos para começar a ter resultado, né? Então não é uma coisa tão rápida, igual seria uma soja, um milho, onde você consegue resultados muito rápido. O que te motivou a trabalhar com café, né? Visto algumas dificuldades que talvez outras culturas você não teria, casos de culturas anuais? Eu acho que é o desafio mesmo, né? Então, você vê, no meu mestrado eu trabalhei com milho, no meu doutorado eu trabalhei com feijão e soja, e aí, quando eu entrei na Embrapa, me propuseram trabalhar com café. Então, duas coisas me motivaram. Eu falo assim, que cultura difícil, então, para mim é mais motivador. Eu acho assim, se eu tenho uma ferramenta que vai ajudar, eu acho que se é uma cultura perene, se eu consigo incorporar, ela vai ser mais importante do que não que anual não seja, né? Mas eu vejo assim, se eu diminuo 50% do tempo do melhoramento, eu consigo responder para o café com 15 anos, 13 anos, eu consigo liberar uma variedade que antes demorava 30 anos. Então, assim, a gente começa a ver um ganho muito grande. Então, essa é uma motivação. A segunda motivação, meus pais já foram produtores de café, então eu conheço a cultura de perto, sabe? Assim, inclusive quando eu estava terminando minha graduação, eu comecei a dar consultoria em fazendas de café. Então eu já tinha uma certa experiência de manejo do cafeeiro, sabe? Por causa dos meus pais, né, que é pequeno aqui em Viçosa mesmo, um sítio, né, com poucas plantas. Meu pai mexia com irrigação, então ele começou a brincar com irrigação no nosso sítio, eu acompanhei isso. Então veio dessa paixão que eu já tinha pela cultura e pelo desafio, porque eu brinco sempre com o pessoal que está lá comigo, que trabalha comigo, que se a gente consegue fazer aquilo para café, a gente consegue para qualquer cultura, porque o café, tudo que você pode, é perene, é poliploide, tem os dois genomas que fazem parte da espécie são aparentados, então tem muitos cromossomos homeólogos, é uma planta de difícil extração de DNA, difícil extração de RNA, então assim, tudo que é difícil, mas uma vez que a gente consegue fazer nele, primeiro que fica fácil fazer para qualquer outro, e depois que isso é o grande desafio. Eu acho que nós, pesquisadores, a gente não tem que ter medo do que é difícil, a gente tem que ir no que é difícil, porque o fácil muita gente pode conseguir fazer. Né? Eu sempre falo assim, o que é fácil não precisa da gente ser doutor, a gente pode deixar lá, vamos ser doutor porque é difícil, né? É que a gente tem que estudar.
Então, eu acho que a minha motivação foi esse, o desafio e já a paixão pela cultura, né? Eu costumo brincar que café é igual cachaça, né? Vício mesmo. Você, quem é viciado em cachaça, quem trabalha com café é a mesma coisa. Você começa a trabalhar e é empolgante, é uma cultura diferente, que você tem que trabalhar com bebida, a valorização do café depende da bebida dele também, se é um café especial. Então, a gente começa a aprender né? Igual vinho, né? Você começa a aprender a degustar. Então, isso tudo é um desafio. E você ajudar nessa área é muito bacana. Então, e a gente percebe que os produtores também, o pessoal envolvido na cafeicultura, é um pessoal muito engajado no setor. E o café é muito importante para o Brasil, né? Desde que o Brasil é colônia, né? Então, assim, café sempre foi muito importante. Então, sempre ajudou muito o país, né? Então, assim, era colônia não, mas café está no Brasil desde 1700. Então, desde então, sempre foi muito importante como commodity para o país, né? Então, eu acho que a gente precisa continuar. A gente sabe, hoje o café está, né, tá nos ajudando nesse momento tão difícil que o mundo está vivendo, né? Nós estamos vivendo essa pandemia, o café está ajudando o PIB brasileiro muito. Então, isso tudo é muito empolgante, a gente saber que é um trabalho de formiguinha. O que eu faço é muito pouco, mas já é alguma coisa para o setor, já é alguma coisa para a agricultura, né? Então, a gente já está ajudando de alguma forma. Eu acho que essa é a parte mais motivante de trabalhar com uma cultura tão difícil. Legal. E não, uma das culturas que mais se valorizou aí durante essa pandemia, né? Os preços. Meus pais são produtores de café também, então a gente acaba acompanhando bastante os preços e realmente teve um aumento significativo, né? Durante esses últimos 2 anos aí, né? E não é uma paixão, você que então tem experiência, quem é produtor não tem uma paixão diferente pelo produto, né? Então, Sim, você sim. acaba se envolvendo muito com os Exatamente. produtores. Eveline, nós estamos chegando aqui no final, né, do nosso podcast, mas eu queria, como uma última pergunta aí, né, você deixar uma mensagem, né, para os estudantes que estão aí iniciando o seu mestrado, iniciando o seu doutorado, né, e querem vir para essa área molecular. Queria que você falasse um pouco sobre o que você acha hoje fundamental para um estudante que está começando o mestrado, começando o doutorado, que ele deve aprender durante esse período, que ele deve considerar, né, de aprendizado aí, para que no futuro realmente ele possa vir trabalhar nessa área, seja no setor público, seja no setor privado, né? O que você acha aí que é importante, né, para esse estudante? Bom, eu acho que primeiro valorizar os professores, quem está perto, que pode te ajudar nessa área. A gente sabe que não é uma área muito simples, então, assim, a gente vê que existem pessoas, não é só na UFV, né? Eu consigo falar muito da UFV em Braba porque eu pertenço a ela, mas a gente sabe que inúmeras universidades têm excelentes professores, então, que estão aí disponíveis para passar o conhecimento, aproveitar o máximo possível, estudar bastante, porque, novamente, é uma área que é muito dinâmica. Então, o que eu faço, eu acho que o que eu aprendi no meu mestrado, doutorado, hoje eu já não uso, porque já está obsoleto. Então, saber aprender a estudar, aprender a ler, aprender a buscar novas ferramentas, ter bastante persistência, sabe? Porque a gente recebe não todo dia, isso é qualquer profissão, eu não acho que é só na minha área, né? E a gente tem uma tendência hoje, essa nova geração que tem a mídia aí, que mostra que tudo é lindo, olha que lindo, fez mestrado, fez doutorado, conseguiu um emprego onde que queria. Isso não é tão simples assim, a gente recebe muito não, a gente recebe muitas situações que nos desmotivam, então a gente tem que focar, é isso que eu quero, eu vou correr atrás, aparecer oportunidade, não perca a oportunidade, pode ser exatamente não aquela oportunidade que você estava almejando, pega essa até aparecer uma outra, então ter persistência, sabe, não se sentir diminuído quando não consegue as coisas, é uma área difícil, a gente sabe, né, uma área que envolve conhecimento em várias áreas, então às vezes a gente tem que estudar muito, mas se é isso que quer, ter persistência, estudar bastante, que eu acho que o resto vem como consequência, né, então se hoje os podcasts que você está fazendo são com quem já está no mercado, então parece que nós chegamos aqui de uma forma muito fácil, não foi
Foi com muito trabalho, muita dedicação, muita persistência, e não deixar, sabe, ser desmotivado, porque existe muita situação, muitas pessoas que estão nos desmotivando todo o tempo. A gente tem que ir lá, é isso que a gente quer, vamos atrás, que as coisas começam a vir como consequência do seu trabalho, como consequência da sua dedicação, sabe? E as parcerias, eu acho que hoje a palavra da vez é muito estudo e muita parceria, porque a gente está cada dia mais especialista, e para a gente chegar no produto final, a gente precisa de especialistas de todas as áreas, então está muito aberto a parceria. Convivência, né, pessoal, às vezes não é fácil, a gente saber separar o profissional. Eu posso não ter afinidade, eu falo muito isso às vezes com as pessoas que trabalham no meu laboratório, você não precisa ter afinidade pessoal, né, aquilo ali não foi uma escolha, afinidade você tem com seu marido, com a sua família, com seus filhos, ali é profissional. Então, a gente tem que saber lidar muito bem com o profissional para que a gente consiga chegar ao nosso resultado final, tá? E persistência, não vão desanimar, né? Eu acho que o caminho para chegar em qualquer lugar, em qualquer ponto na vida, é a gente não desanimar. E eu sempre brinco que eu recebo um não, então eu tento estudar e aprender o que eu tenho que fazer para o próximo. Eu vou receber não de novo, mas não vai ser o mesmo não. Ou seja, eu erro uma coisa, eu vou errar de novo, mas eu não quero errar a mesma coisa. Então é isso, a gente está sempre buscando, se dedicando para receber diferentes nãos, né? Errar coisas diferentes, porque aí o que a gente almeja, o que a gente realmente quer, vai chegando para a gente, sabe? E ficar antenado nas oportunidades, né? Que as oportunidades passam. Eu me lembro de uma professora, numa banca de tese que eu estava com ela, que a gente falando dessa coisa de sorte, que alguém falou assim, bom, mas pesquisa, ensino, é muita questão de sorte. Ela virou para esse estudante, eu nunca esqueci, falou assim, olha, a sorte só aparece para as mentes preparadas. Então, até para ter isso, você tem que estar ligado, não pode estar desanimado, você está estudando, porque as oportunidades vão aparecer, a gente tem que estar atento a essas oportunidades, que aí a gente consegue chegar onde a gente quer, né? Quando a gente chega a ser um profissional, né? E não termina, né? A gente está sempre querendo mais, eu quero mais, antes eu não queria aposentar antes de usar marcador, agora eu quero de WOS sendo usado, eu não quero aposentar antes de ver todo mundo usando de WOS e edição gênica. Então, é sempre vendo as dificuldades como incentivador e não como dificuldade, né, os percalços. Acho que é isso. Legal. Assim, acho que eu poderia ficar aqui horas te fazendo perguntas, é uma conversa muito legal, sempre muito bom conversar com você, Eveline. Mas a gente vai finalizar por aqui, né, para a gente manter aí o padrão em torno de 1 hora, né, de bate-papo. Gostaria de te agradecer mais uma vez por disponibilizar o seu tempo, né? Esse monte de coisa que você tem que fazer, você disponibilizou aí um tempo para nós, né? O nosso objetivo aqui é realmente passar essa motivação e, igual você falou, também não só a motivação, mas mostrar também para os estudantes que existe problemas, todo mundo tem dificuldade, todo mundo vai passar por dificuldade durante a carreira, e esse é o grande objetivo nosso aí, de fazer essas entrevistas, né, com os profissionais que já estão no mercado, para incentivar aí os novos alunos de mestrado, de doutorado, a seguirem a sua carreira e saberem que não vai ser fácil. Vai conseguir, mas não vai ser fácil. Então, te agradeço muito, né? Se você quiser fazer alguma consideração final, pode ficar à vontade. Eu acho que é isso. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando. Você vê que eu tenho realmente uma paixão, eu gosto. Eu até quando você me chamou, eu falei, ai, gente, podcast, eu não sou, né, eu sou um pouco tímida, mas realmente falar da minha profissão, isso para mim é motivador, eu gosto muito. Então, te agradeço a oportunidade. Espero que eu tenha conseguido passar, né, isso também para quem for depois escutar, para os estudantes, para os profissionais, né, tudo isso acho que seja. E eu queria finalizar agradecendo muito, né, aos meus orientadores, meus 2 orientadores diretos, meus co-orientadores também que participaram, os meus professores, hoje é dia dos professores, então eu não posso deixar de agradecer os meus professores, que eu acho que foram muito importantes para a minha vida profissional, e ainda são, né, antes como orientadores, hoje como parceiros. Então, eu queria aí, né, agradecê-los aí por tudo, né, que
eles fizeram por mim na minha profissão. Né? E agradecer vocês aí pela oportunidade, e é bem bacana isso que você está fazendo. Eu acho que é isso mesmo, nós temos que mostrar para quem está começando, né, todas as dificuldades e o bom, né, que a gente passa pelas dificuldades e consegue. Se a gente quer, a gente consegue, né? Tem que ter persistência. Bom? Legal. E para quem está nos ouvindo, pessoal, então não deixem aí de se inscrever no nosso canal no YouTube, porque aí vocês pegam, né, já os podcasts, quando a gente lançar os novos, vocês já vão ficar sabendo. E também todos os vídeos na parte de análise de dados, que toda semana nós lançamos, pelo menos um vídeo ensinando a fazer algum tipo de análise, para quem quer, né, aprender aí a parte de análise de dados, vai ser bem legal. Então, por hoje é só, né, e nos vemos no nosso próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast. E eu peço mais um pouquinho da atenção de vocês. No final deste mês, nós vamos realizar um evento chamado Maratona da Estatística Experimental. Neste evento, eu vou explicar para vocês tudo sobre o ciclo do experimento. Quais são as etapas que compõem esse ciclo e onde a estatística pode ajudar a melhorar os experimentos que são realizados hoje dentro das nossas universidades e dentro das nossas instituições. Então não perca esse evento. Esse evento tem um valor mínimo de R$5, onde todo o valor arrecadado será para doações para instituições filantrópicas. Para fazer a sua inscrição, tem um link na descrição desse vídeo. Basta você clicar, deixar as suas informações e está tudo certo. Nos vemos no final deste mês e aproveite e compartilhe, né, essa informação com todos da sua rede de pesquisa.